parceria com a Defesa Civil e também com a população. A gente está disponibilizando o link já, que é o site da Prefeitura /contra a dengue, para que a gente possa ter o apoio da população na identificação dos casos. Porque muitas das vezes, sem o apoio da Defesa Civil, por exemplo, era mais difícil você adentrar uma residência abandonada sem uma autorização adequada. Então, com isso, a gente vai ter a condição de entrar em lugares que às vezes estava restrito à fiscalização da Prefeitura, e a esses lugares nós vamos poder fazer o tratamento adequado e as medidas necessárias para combater o foco. Em terrenos baldios, né, vocês pensam em fazer uma parceria com o MP para vocês conseguirem entrar, fazer a limpeza e depois cobrar talvez do proprietário no IPTU? Sim, podemos sim. Isso já é previsto, inclusive. A gente já pode fazer. Acontece que, com exceção dessa circunstância em especial que a gente tem da emergência, a propriedade privada ela é restrita o acesso. Ainda que seja considerado abandonado, a gente não pode entrar sem uma autorização judicial. Agora, com exceção desse caso, no caso de emergência, uma propriedade abandonada que está com foco transmissor do mosquito da dengue, ali a gente vai adentrar para buscar uma solução para aquilo e as medidas que forem adotadas serão impactadas no IPTU da pessoa. Mas questão de medicamento? Sim, ela tem multas ambientais, tem vários tipos de procedimentos que já são existentes na legislação. A gente não precisa criar nada novo, ele já existe. Acontece que, por muitas vezes, não foi aplicado e agora a gente vai aplicar. Na questão de medicamento, a prefeitura fornece para quem tem o sintoma, né, confirmado, a prefeitura fornece o medicamento, vai comprar, está faltando ou não? Não. A rede está suprida, é basicamente soro de hidratação, que pode ser feito com qualquer líquido de fácil aceitação, e os sintomáticos, antitérmicos e analgésicos. Entenda bem, existem duas formas, né? Existe um medicamento que é disponível pelo município, aquele que é aplicado dentro das unidades de saúde, e também há algumas sugestões de medicamentos que o médico pode prescrever qualquer um medicamento. E se o médico, por exemplo, prescrever um medicamento que não esteja na REMUME, que não esteja dentro da lista que está disponível dentro daquela unidade, aí cabe àquela pessoa a aquisição nesse momento, tá? Nesse momento, porque a descrição cabe ao médico. Ele pode acabar prescrevendo um medicamento que não tem no local. E se ele não trocar por um remédio alternativo que tem no local, e essa não tem como eu dizer qual o remédio o médico vai apresentar, então essa prescrição cabe a ele. Pode acontecer de alguém reclamar, olha, o médico prescreveu um remédio que não tem, mas ele tem uma alternativa no local e o médico tem essa opção de prescrever. O agente de combate à endemia ele é muito importante, né, nessa questão. Foi falado ali sobre a convocação dos que foram aprovados em concurso, mas não foram chamados, né? Tem uma previsão para isso acontecer? Como que está essa questão? Então, quando a gente chama de um concurso, a gente não pode chamar uma questão emergencial, porque é uma ação continuada, entenda. O concurso, depois que passa essa fase emergencial, ele não para, ele continua estando dentro do corpo efetivo. Então, a gente não chama todo mundo de uma vez por causa de um momento emergencial. A gente tem que fazer um planejamento orçamentário. E como a gente sabe, o momento econômico que nós estamos, com salários atrasados que foram pagos em dezembro, agora a gente está começando a juntar dinheiro para pagar os próximos. Então, sabendo de todas essas circunstâncias, a gente não pode criar condições de dívida de longo prazo, contínua, que não pode ser interrompida. Então, nisso, a gente tem que avaliar com toda a tranquilidade para chegar e dizer qual é o momento certo de contratá-los. Claro que tem uma força-tarefa sendo empenhada, junto com a Defesa Civil, junto com outros órgãos, e nós vamos buscar todo o apoio possível, inclusive dos agentes que nós temos contratados hoje. Se a gente identificar que não seja suficiente, ainda que seja emergencial, aí a gente começa a chamar aqueles para suprir essa necessidade. Mas chamar todos os 300 nesse momento, para depois ficar no quadro da prefeitura e a gente ter esse custo permanente depois, isso é um cuidado que a gente também tem que ter com o orçamento do município. Sobre o comitê das operações emergenciais, né? Como que vai funcionar nesse caso? Nesse caso, a gente já tem um comitê formado, que é a Secretaria de Saúde, a Defesa Civil, a Secretaria de Obras, por exemplo, que participa no caso de uma necessidade. Então, isso como secretariado já tem. Ele passa a ser um comitê externo com outros entes quando ele passa a ser uma situação, por exemplo, uma ação de Estado, que aí chamaria de Várzea Grande, chamaria de Cuiabá e montaria uma situação maior. Mas como o próprio grupo de trabalho é do próprio município, esse comitê ele é formado pelos próprios secretariados que fazem as suas secretarias interagirem entre si.